Olá, eu sou Reinaldo Lassi, proprietário do Orquidário Paulista, e venho mostrar a vocês como é fácil cuidar de orquídea. Eu quero dizer em primeira mão que a orquídea é muito fácil de cuidar. As pessoas geralmente acham estranho eu falar isso, mas a orquídea é a única planta que hoje em dia as pessoas jogam fora depois que deu a flor, e muitas pessoas pegam essas plantas no lixo ou na rua, amarram em qualquer árvore e ela sobrevive e dá flor novamente. Então a orquídea é muito fácil de cuidar. A questão é que as pessoas estão acostumadas a cuidar de planta de terra e querem fazer com a orquídea a mesma coisa. E a única coisa que as pessoas têm que ter em mente para começar a cuidar de orquídea é que elas são diferentes de planta de terra. Tudo que serve para a orquídea serve para a planta de terra. Tudo que serve para a planta de terra nem sempre serve para a orquídea. Então a primeira coisa que a gente tem em mente com as orquídeas é não cuidar igual nós cuidamos das nossas plantas de terra. Ela é diferente e temos que respeitar isso. A orquídea na natureza, geralmente ela está presa a um tronco de árvore com todas as raízes expostas. A primeira coisa que a orquídea tem para a sobrevivência dela é ficar bem fixa onde ela está. Então ela joga todas essas raízes para se fixar. Depois que ela está fixa, ela vai brotar, dar flor e fazer o ciclo de crescimento dela normalmente. A orquídea não é uma parasita, ela só usa a árvore como suporte, ela não suga nada da árvore, só enfeita ela. A partir do momento que eu tiro a planta do seu habitat natural, que seria uma árvore, passo para um vaso, eu tenho que mudar os conceitos de cultivo dela. Então é isso que nós vamos tentar ensinar agora, algumas noções para aprender a cultivar a planta no vaso, para poder transportar essa planta. A exigência do transporte é para poder enfeitar a sua sala ou para os comerciantes poderem levar a floricultura aos supermercados. Se elas estiverem numa árvore, vai ser impossível fazer isso. Então, quando passamos uma orquídea para o vaso, sempre temos que ter em mente que muda o sistema de cultivo dela. Na natureza, a orquídea vai estar sempre nessa situação aqui, com as raízes totalmente secas, expostas. Quando chover, a água vai hidratar essas raízes e vai secar. Quando ela estiver no vaso, o que acontece é que o vaso fica muito tempo molhado e esse vaso vai apodrecer as raízes dela. Então a coisa que mais mata a orquídea, a coisa que mais dificulta a sobrevivência de uma orquídea na nossa residência é o excesso de água no vaso que apodrece as raízes dela. Então é a primeira coisa que a gente tem que fazer o contrário do que se faz com planta de terra. Planta de terra, quanto mais rega, mais ela cresce. Orquídea, quanto mais rega, mais rápido você mata ela. Então, vamos dar uma ideia de como temos que fazer isso. As orquídeas têm sempre que ter um vaso de pequeno porte. Para quê? Para as raízes dominarem o ambiente do vaso. Sempre usar um substrato que seque rápido. E quando for regar, regar com moderação, sempre usando a água nas folhas da planta e umedecendo o substrato. Há muitas pessoas que aprendem a cuidar de orquídea e abrem a torneira e enfiam o vaso embaixo da torneira, encharcando esse vaso. Isso é uma coisa errada. Teria que secar muito rápido para poder fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer é dividir essa rega, molhando as folhas da planta e refrescando o vaso, umedecendo o vaso. Ter um lugar com bastante luz, sem sol direto. A orquídea tolera um pouco de sol, mas toda orquídea que você comprar, ela vai ser uma orquídea que saiu de uma estufa, então ela não vai estar acostumada com o sol. Se você colocar em qualquer lugar que bata sol, ela vai queimar as folhas. E, principalmente, comprou uma orquídea no supermercado, essa orquídea passou por um estresse muito grande, porque ela sai do produtor, vai para o leilão, do leilão vai para o depósito, que distribui essas plantas e vai para um supermercado. Essa planta fica uma semana sem rega e fica uma semana sem luz natural. Isso estressa a planta. Então, quando você levar essa planta para casa, nunca encharque ela quando chegar. Você molha levemente as folhas da orquídea sem molhar a flor, porque a flor vai estragar molhando, ela vai sujar e vai ficar feia. Então você molha as folhas dela e deixa cair um pouquinho de água no vaso. Põe ela na sua sala para enfeitar a sua sala, próximo a uma janela para ela começar a receber claridade e luz natural novamente. E quando acaba a flor, você vai procurar um local na sua casa com bastante luz, sem sol direto para ela e com bastante ventilação. Isso você vai ter uma sobrevivência da sua planta, com certeza uma floração por ano, porque as orquídeas só florescem uma vez por ano, e você vai ficar muito contente quando ela retribuir essa flor para você.